Cheguei com mais uma receitinha low carb, zero açúcar, sem glúten, mas nada menos que deliciosa. E o que temos para hoje? A nossa delícia, queridinhos, nossos cookies para um café da tarde, um café da manhã. Gente, sem glúten, sem açúcar, baixo carboidrato, saúde. Vamos compartilhar esse vídeo, dar o like, enviar para os seus amigos, para os seus familiares e fazer essa corrente do bem. E aqui nós temos hoje, esse cookie aqui é um cookie de pasta de amendoim, aqui chamado de peanut butter. Então aqui, para quem não gosta da pasta de amendoim, aqui tem outros, tá? Tenho esse aqui é de coco. Para os amantes do coco, temos também de coco. Temos essas delícias aqui. Esse aqui é de pasta de amêndoa. Olha que maravilha, ainda com chocolate, com gotinhas de chocolate. Imagina isso tudo, você podendo comer todos os dias, balanceado, mas podendo comer essas delícias com seu cafezinho, né? Vamos lá então para a receita? Então, vamos para a receitinha de hoje? O nosso cookie delicioso. Vamos começar com o cookie de coco, ok? Depois vamos fazer o cookie de pasta de amendoim. Gente, vamos lá para a receita? Aqui nós temos um copo de farinha de amêndoa. Andréia, tem que ser farinha de amêndoa? É a melhor. A de coco, ela fica muito seca. Não gosto muito da textura que ela dá, já tentei, tá? Tem dificuldade de comprar aí no Brasil a farinha de amêndoa ou tá muito cara, vocês podem fazer a própria de vocês, tá? É só tostar as amêndoas, depois triturar até virar uma farinha. Só tem que ter cuidado para não passar do ponto e virar manteiga de amêndoa. Então, um copo de farinha de amêndoa, meio copo de adoçante. Também o adoçante tem que ser esse aqui, o eritritol. Não é que tem que ser, mas se você quer uma textura, como eu gosto, crocante, o eritritol dá essa textura. Os outros adoçantes podem deixar os cookies um pouquinho assim suavezinho, né? Bem suave. E se você gostar dessa textura, não tiver problema, meio copo de xilitol, o adoçante que vocês gostarem. E podem também variar a quantidade, podem colocar mais ou menos, dependendo do paladar de vocês. Meio copo de adoçante eritritol, meio copo de coco ralado sem açúcar. Agora vamos para a nossa manteiga. Vamos utilizar manteiga 100%, tá? Não utilizem óleos vegetais, margarina então, por favor. Aqui estamos dando receitas saudáveis e que vão ajudar na saúde de vocês, então a margarina não é a melhor opção, nunca foi. Então vamos para a nossa manteiga. Aqui nós temos 4 colheres de sopa de manteiga. Gente, a quantidade da manteiga normalmente dá certo as 4 colheres de sopa aqui, mas depende muito da qualidade da farinha. Tem farinha que ela é um pouco mais seca, menos seca, o coco principalmente. Tem fabricantes que o coco é muito seco, absorve muito. Outro detalhe, eu não vou colocar uma pitada de sal porque a minha manteiga já é uma manteiga com sal. Eu prefiro fazer assim, porque eu não tenho que adicionar a pitada de sal, mas se vocês utilizarem uma manteiga sem sal, coloquem uma pitada de sal, que dá um gostinho todo especial, tá bom? Aqui eu tô usando um processador para combinar todos esses ingredientes, mas não é obrigatório, vocês podem fazer na mão, vai levar um pouco mais de tempo, mas dá certo igual, tá bom? Eu vou dar pequenos pulsos, né, para poder não virar uma manteiga isso aqui, né? Para que ele vire apenas uma massa de biscoito. Eu já vou mostrar a vocês a textura que tem que estar. Eu gosto de misturar um pouquinho, porque ele vem aqui para o canto do processador e às vezes não mistura tudo muito bem, né? E aí a gente dá mais umas pulsadinhas. Ai, Andréia, eu misturo mais ou menos até quanto?
Eu vou mostrar pra vocês a textura, tá? Tem que ficar uma textura homogênea. E ela vai formar uma massinha muito fácil de moldar. Deixa eu colocar aqui. Vou pegar uma espátula para que vocês vejam a textura. Olha, se no caso o coco for muito seco, como eu falei com vocês, se vocês tiverem que acrescentar uma colherzinha mais de manteiga, pode acrescentar, tá bom? E se ficar, no caso de vocês, não ficar com essa consistência, ficar mais molinha, pode colocar um pouco mais de farinha de amêndoa, tá? Ela tem que virar essa consistência aqui, olha. Que vocês com facilidade moldem com a mão. Então ela tá bem, ó, bem macia, mas não tá mole demais, tá bom? Essa é o que a gente tá buscando, essa textura, tá? Então, não vamos desperdiçar nada. Bom, aqui eu utilizo, para moldar os cookies, eu utilizo, olha, é como se fosse um pegador de sorvete, aqui é para biscoito mesmo, para fazer cookies mesmo, tá? Esse é o pequeno, aqui tem o maior, eu gosto desse tamanho. Você não tem, modela na mão. Aqui é simplesmente para que eles fiquem todos iguaizinhos. Se você for comercializar, vender, né, para as pessoas, é bom que estejam todos do mesmo tamaninho. Olha como fica. Agora, aqui você vai pegar uma forma, colocar um papel manteiga, tem que ter o papel manteiga, e você vai dar forma nos biscoitinhos. No caso, vocês podem com a palma da mão apertá-los um pouquinho, não muito, gente, para que eles fiquem assim, olha que bonitinho, olha, redondinhos. Vamos fazer isso em todos. Outra coisa que vocês podem fazer é, com um garfo, vocês podem amassar de um lado e outro para dar aquela textura e ficar bem bonitinho. Ou podem simplesmente, com a mão também, amassar um pouquinho. Eu gosto mais de amassar já na forma, mas dá certo também. Então, qualquer maneira que vocês façam, vocês podem utilizar aqui um vidro que é redondinho embaixo. Eu também posso pressionar e ele vai ficar bem redondinho, tá vendo? Pressiono. Quando ele solta, se ele agarrar um pouquinho no fundo, você com cuidado vai soltando ele do fundo, mas ele fica bem redondinho. É isso aqui que a gente busca para levar no forno. E agora, e vocês, um detalhe, vocês podem acrescentar também mais detalhes aqui nessa massa. Vocês podem, aqui eu tenho nozes picadas, eu posso acrescentar aqui, vai ficar uma delícia. E chocolate em gotas, que é biscoito de coco com chocolate, você acrescenta. Esse meu chocolate em gotas, ele é 0 açúcar. Mas você, se não encontrar, pode utilizar 70%, 80%, tá? Que vai continuar low carb. E, bom, aqui a gente já tem, eu quero mostrar a vocês. Se vocês não querem fazer todos no mesmo dia, assar tudo, vai ser muito, mas quer guardar, olha, bolsinhas plásticas ou em algum recipiente bem vedadinho, vocês colocam na geladeira. Como é manteiga, ela vai endurecer um pouco, vocês colocam 5, 10 segundos no micro-ondas, vão alcançar novamente, ou deixe fora da geladeira um tempo. Vão alcançar novamente essa textura, tá bom? Esse é um detalhe muito importante. Então aqui eu já tenho alguns prontos. Ele vai ao forno agora por mais ou menos a 180 graus, aqui no caso nos Estados Unidos é 350. Ele vai ao forno agora por mais ou menos 12 minutos. Por que mais ou menos? Porque depende do forno. Então, depois de 10 minutos, vocês fiquem prestando atenção. Como eu sei que ele está pronto? Quando a borda dele começa a dourar. Quando fica douradinha a borda, ele está bem. Já está pronto. Mas ele vai estar muito macio. Não tire da forma. Põe a forma para esfriar. Quando ele esfriar totalmente, olha como ele fica. Vocês viram? Olha que maravilha. Tem até um aqui que eu fiz, que eu coloquei as gotinhas de chocolate, olha, que amorzinho que eles ficam. Vou mostrar mais ou menos a textura pra vocês, ó. Fica, ó, crocante e uma delícia. Muito bom. Aqui, eu tenho outros. Tá tão bom. Óleo de coco, olha. Viu que lindinho? Ó,
Maravilha, isso com café, gente, é uma delícia. Tem outros que eu decoro. Decoro com chocolate, eu derreto um chocolate, o mesmo chocolate, zero açúcar ou 70%, faço uma decoraçãozinha. Aí vocês podem usar a criatividade de vocês, ok? Agora eu já expliquei, já mostrei, já falei quanto tempo de forno. Nós vamos fazer o de pasta de amendoim. Ele lembra muito o sabor no Brasil da nossa paçoquinha. Então, ele fica com cheiro e com sabor de paçoquinha, ou então aquele biscoito muito famoso aqui nos Estados Unidos de pasta de amendoim, que normalmente os jovens gostam muito. Ele fica muito bom e é super prático também. Qual vai ser a diferença dele agora? Deixa eu colocar minha máquina aqui, o processador. Qual vai ser a diferença? A gente vai colocar um copo de farinha de amêndoa, igualzinho ao outro, meio copo de eritritol, para dar a crocância. E nós vamos colocar agora a manteiga ou a pasta de amendoim, que vende nos mercados, tá vendo? Aqui a gente chama de peanut butter, que é manteiga de amendoim. Se você não tiver facilidade de encontrar, você pode também fabricar. Ali amendoim, tosta ele um pouquinho no forno e usa um processador até que ele chegue no ponto de manteiga. Mas vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas se consegue também. Quanto eu tenho aqui? Eu tenho 2 colheres de sopa de manteiga ou pasta, como vocês quiserem chamar, de amendoim. Bom, agora eu vou processar esses 3 juntos aqui primeiro para ver a consistência. Dependendo da consistência, eu ponho um pouquinho mais de manteiga, tá bom? Ele vai precisar de manteiga, como eu imaginei. Deixa eu pegar a manteiga aqui, gente, que acabou a minha aqui. Então, vamos colocar meio tablete de manteiga. Essa aqui já tá suave, fora da geladeira. Então, ela tem que estar como uma pasta, né? Pra ficar mais fácil. Vou colocar a metade aqui, tá? A metade de um tablete desse. São mais ou menos 50 gramas. Agora vamos... Essa minha tem sal, então já acrescento um pouquinho de sal, como eu falei com vocês. Se não, a de vocês não tiver sal, vocês colocam uma pitadinha de sal. Então agora tá perfeita. Com um pouco de farinha aqui no fundo, por isso que eu gosto de mexer ela um pouco mais. Então, isso é até bom acontecer para vocês verem. Vejam, aqui ela passou um pouquinho do ponto, ela tá muito mais macia que eu gostaria, né? Para modelar. Então, perdi a massa? Não, porque eu disse a vocês, está um pouco menos consistente, acrescento um pouco mais de farinha. Está muito sólida, acrescento um pouco de manteiga. Então, eu vou acrescentar mais meio copo de farinha de amêndoa. É muito bom assim, né? Eu acho bom, quando dá alguma coisa fora dos planos, porque a gente pode mostrar aqui, na vida real, que pode acontecer, tá bom? A minha manteiga, ela tava muito molinha, então ela deixou a massa molinha demais. Mas aqui a gente resolve. Coloquei meia primeiro para ver o que acontece. Se eu vou ter que acrescentar um pouco mais ou se já tá bom. Eu vou acrescentar mais meia. Então eu acrescentei vou colocar um pouquinho mais, não vou chegar a colocar meia não, vou colocar 1/4 de copo.
Assim vocês vão mais ou menos, coloca meia, não chegou na consistência que vocês não querem que passe da consistência de novo, né? Ó, perfeito, já deu. Ainda bem que eu não coloquei mais meia, né? Eu coloquei então. Então, no caso, a receita que eu dei inicial, em vez de vocês colocarem metade do tablete, coloca metade da metade, tá? Para que não tenha que acrescentar mais. Bom, agora já está. A consistência tá perfeita. Agora o que vocês vão fazer? A mesma coisa. Vocês vão... Isso aqui também, gente, para vocês não ficarem misturando muita coisa, se levar na geladeira, ele pega a consistência da manteiga de novo, que a manteiga tinha derretido um pouco mais, que eu deixei ela mais tempo fora aqui por causa da gravação, e ela amoleceu demais, ela tem que estar um pouco mais durinha, por isso que ela desandou um pouquinho, mas, ó, igual, ó, viu? Vocês vão fazer a bolinha igual, vão colocar na forma com papel, manteiga, vão pressionar ou com a palma da mão ou com alguma coisa que vocês tenham aí. Peraí que eu tô sem base aqui. E ele vai ficar bonitinho assim, ó. Deixa eu ver se vocês podem ver, porque ele tá muito no cantinho. Ó, redondinho. E assim vocês vão fazer com todos eles. Querem acrescentar aqui um pouquinho de nozes? Pode, é a critério de vocês. Um pouquinho de chocolate em gotas? Pode. Quer fazer decoraçãozinha como eu fiz aqui? Olha, só por cima colocar as gotinhas? Pode, pode tudo, gente. O gosto de vocês, como vocês quiserem. A mesma coisa, depois que vocês fizerem todos os biscoitinhos, eles vão ao forno por mais ou menos 12 minutos. É aquela mesma situação, porque cada forno é de um jeito. Vocês vão olhar e vocês vão ver quando tá começando a dourar a borda. Geralmente é hora de tirar, não toque, porque ele tá bem molinho. Vai parecer até que não dá certo. Quando ele esfriar totalmente é quando ele tá na textura que vocês estão vendo aqui. Ó, de quebrar, tá vendo? Então, não se preocupe, quando esfria ele fica assim. E aí depois de totalmente frio, bem durinho, vocês podem decorar com chocolate, podem comer simplesmente assim. Muita gente gosta de comer assim, eu gosto. E gente, eu vou aqui terminar o vídeo, vou assar esses biscoitinhos e eles vão ficar exatamente... Ah, deixa eu fazer um teste aqui com vocês rapidinho. Olha que maravilha. Se vocês quiserem, aqui eu tenho um chocolate derretido, sem açúcar ou 70%. Aí, olha que maravilha. Deixa eu ver se eu tiro isso daqui para mostrar bem a vocês aí no vídeo. Se eu pego esse chocolate e o biscoitinho, olha, gente, aqui eu tenho um garfo, pode ser qualquer coisa. Ó, ó. Olha que maravilha. Para piorar ainda mais a situação, temos um biscoito decorado, lindo, para venda, para comer em casa com seu cafezinho, para receber amigos, não é tudo de bom? Então hoje nós ficamos aqui no vídeo com os biscoitos os cookies, melhor dizendo, de coco e de pasta de amendoim. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou mostrar aqui, eu tenho alguns já prontos, olha, eu coloco em vidros assim, olha que maravilha, olha. E toda vez que eu quero tomar um cafezinho, quero servir alguém, algum amigo que vem aqui em casa, olha, eu tenho já os biscoitinhos. Quanto tempo eles duram? Assim, fora da geladeira, 5 a 7 dias eles estão bons. Por isso que eu falo, se vocês não querem fazer de uma vez todo o conteúdo, ou faz a metade da receita, ou, como eu expliquei a vocês, coloquem bem vedadinho dentro, não do refrigerador, da geladeira, tá? Não que vai dar problema, mas eu acho mais complicado e aqui ele vai durar uma semana a mais, né? Então, pode durar aí 14 dias na geladeira. E aí, como eu disse, tira da geladeira umas horas antes para ele voltar
a maciez dele, ao estado dele, ou se tiver muita pressa, se esqueceu, micro-ondas 5 segundos, depende da potência do micro-ondas, tá? Se 5 segundos não foi suficiente, 10 segundos. Mas normalmente é. E eu deixo vocês aqui agora com água na boca e com vontade de comer o biscoitinho de coco e o de pasta de amendoim. Nos vemos